Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe todo o povo da fé no nome de Jesus. Sou o vosso irmão em Cristo, pastor Wander Francisco, e quero abençoar a tua vida neste momento, te trazendo uma palavra de vitória para o teu coração, no nome de Jesus. Esse vídeo ele vai ser postado aí no Instagram, no Facebook, vai ser postado aí no YouTube. Eu quero convidar você para estar acessando aí o meu canal no YouTube e dando aí o seu like, já se inscrevendo no canal para poder você receber aí as notificações no nome de Jesus e o nome do Senhor será glorificado. Eu tenho uma forte palavra de Deus para abençoar o teu coração nesse momento e uma palavra baseada no tema vigilância. E nós devemos, Jesus ele nos disse aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 38. Jesus ele diz assim, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tratando-se do termo vigiar, nós precisamos entender, Jesus está falando vigiar e orar para que não entreis em tentação. Numa certa oração que Jesus fez do Pai Nosso, Jesus ele disse assim, olha, não nos deixe, num certo trecho dessa oração, Jesus ele está ensinando ali, nós orarmos dizendo assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, não só hoje, mas para sempre. Amém. Jesus, então, falando sobre essa oração do Pai Nosso, observamos que ele ensinou algo aí, nós orarmos, falando com Deus, não nos deixe cair em tentação. E falar em cair em tentação, muitos não têm observado na íntegra por que Jesus está citando tentação? Muitos entendem tentação somente um ato de alguém cair em um adultério, em prostituição, uma série de coisas, o roubo, enfim, coisas ilícitas. Sim, é óbvio que isso aí está incluído, sem sombra de dúvida, isso está incluído, mas existe algo muito mais, algo digamos que muito além de tudo isso, que às vezes nós não percebemos. Algo que está muito além disso, uma tentação que, às vezes, certas tentações que nós caímos, às vezes, a todo tempo nós caímos em tentação sem perceber. E eu vou provar para você na palavra de Deus que nós caímos em tentação. Às vezes você está já caído em tentação, você está dentro de um laço e não está sabendo, porque você não está entendendo, não explorou essa palavra, tentação. O que é verdadeiramente, qual que é o ponto, digamos que, principal de que Jesus está apontando para que nós devemos vigiar, para que não caiamos em tentação. Eu vou te mostrar para você aqui, lendo na Bíblia. Aqui a palavra de Deus, vou te apontar aqui algumas passagens. E a Bíblia nos diz que a nossa fé tem que ser uma fé racional. Ou seja, tem que ser uma fé ligada à inteligência. Você tem que ser uma pessoa... O Senhor ele nos chama a ser inteligentes. Ele disse que se alguém tem falta de sabedoria, tem falta de inteligência, nós pedimos a Deus e tudo Ele nos dá deliberadamente. O Senhor ele não nega. Se você precisa de sabedoria, peça ao Senhor, e o Senhor vai te dar essa sabedoria, esse entendimento da palavra. O que a Bíblia nos diz? Eu quero começar pelo livro de Gênesis aqui, onde o Senhor diz assim algo. Gênesis capítulo de número 1. Gênesis é o primeiro livro do Velho Testamento. Então vamos entender aqui, olha, Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26 em diante. Eu quero ler aqui a mensagem que o Senhor disse assim, olha, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e os peixes do mar, aleluia, ou seja, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e o Senhor vem falando assim, olha, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que rasteja, que se move sobre a terra. E no versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem,
E a imagem de Deus o criou homem e mulher. Versículo 28. E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Aleluia. Então vamos ver uma ordem de Deus aqui nesse versículo aqui, para que nós vamos entender aqui o primeiro ponto que eu quero apontar para você, aonde nós devemos vigiar. E que muitas pessoas não têm percebido a eficácia da palavra vigiar. Então vamos observar por esse versículo aqui, olha. Deus os abençoou, ou seja, Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então Deus está dando uma ordem para o homem desde o início da criação: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Então era o plano de Deus que a terra fosse povoada, vidas gerando vidas, e a terra fosse se multiplicando, expandindo, crescendo, assim como nós vemos nos dias de hoje, vidas gerando vidas. Isso vai estendendo, geração pós geração, e assim vai. É o plano de Deus desde o princípio, isso é irrevogável. Mas agora vamos ver aqui uma queda. Já vamos aqui para uma situação, vamos aqui para uma situação onde nós vamos ver uma das quedas. São várias quedas que a Bíblia aponta, a Bíblia nos aponta. Tudo isso é uma tentação que as pessoas caíram. Algo que veio, que falou mais alto nos seus sentimentos, que tirou você da direção de Deus. Aí que está o ponto eficaz de tentação que nós devemos observar. Algo que nos tira da posição de Deus. Não é só o ato de você cair em um adultério, prostituição, enfim, o roubo, coisas ilícitas. Não é só isso. Isso é algo que agrega em meio a situações que são ainda piores do que isso. Por que eu posso atestar categoricamente que são piores? Porque a Bíblia nos fala que o único pecado que Deus não perdoa é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? É você conhecendo Deus, vivendo uma experiência com Ele e atribuir uma obra dele aos demônios. Você viveu uma experiência com o Espírito Santo de Deus e atribuiu obras do Espírito Santo a demônios. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Essa blasfêmia não terá perdão, mas tirando isso, Deus perdoa o adultério, Deus perdoa a fornicação, Deus perdoa a lascívia, Deus perdoa morte, roubo, Deus perdoa qualquer situação. Mas olha uma coisa que é perigosa para o homem. Porque uma vez que você cai na tentação de desviar do propósito de Deus, você corre um grande risco. Por quê? Porque quando você desvia do propósito de Deus, você está correndo o risco de cair numa tentação que é pior do que tudo isso que eu falei. Por quê? Porque você está fora do propósito de Deus. E quando as coisas começarem a não dar mais certo para você, então, a sua tendência é o quê? Mesmo você conhecendo que é o primeiro chamado que Deus te deu, a primeira ordem que Deus te deu, você então começou a transgredi-la e por um tempo parecia estar dando tudo certo. Mas de repente, quando Deus quis trazer você de volta para o caminho, para salvar sua alma do inferno, o que você fez? Você blasfemou o nome dele. Você então o negou de forma a querer que os seus desejos prevaleçam. É aí que temos que tomar cuidado. É aí que nós temos que tomar cuidado com esse tipo de tentação que nós caímos. É que nós temos que tomar cuidado. Vamos observar aqui já uma transgressão, algo já que veio na mente de um homem chamado Nimrodes para transgredir o que Deus tinha ordenado. Nós lemos que Deus disse: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra, povoai-vos a terra. Então vamos ver aqui em Gênesis, no mesmo livro, no capítulo 11, olha o versículo de número 3, o que disse: disseram uns aos outros: eia, façamos e queimamos
tijolos bem, e foi o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edificamos-nos uma cidade, ou seja, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, observe aqui, qual foi a ordem de Deus? Não foi para que crescesse, multiplicasse e enchesse a terra? Olha uma estratégia do inimigo. Como que nós sabemos que estamos caindo em tentação? Porque o inimigo veio somente para matar, roubar e destruir. Então é ele que sopra esses sentimentos na mente da pessoa, aqueles sentimentos que é contrário à palavra de Deus. Se a ordem que Deus deu foi crescer, multiplicar e encher a terra, então essa ordem tem que ser seguida. Quem falou é o Todo-Poderoso, ele é Deus. É ele que manda e desmanda. É ele que fecha e ninguém abre, é ele que abre e ninguém fecha. Então precisamos entender isso para que nós possamos ser achados verdadeiramente filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que obedecem à palavra de Deus. Se você não obedece à palavra de Deus, o próprio Deus está dizendo: não é filho. Não é filho. Deus considera como filho dos homens apenas. E se desenvolver uma característica diabólica, Deus então taxa como filho do diabo. Isso está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando. Isso não é coisa que eu estou falando, não. Isso não é filosofia minha, não. É a Bíblia. Primeiro Deus chama de filho dos homens. Filho dos homens apenas. Porque quando é filho de Deus, Deus fala os filhos de Deus. Quando Deus fala, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, muitos falam até que é porque anjos caídos geraram filhos ali. Mentira, não tem nada disso. Aonde que anjo vai gerar filho? Como? Já começa por aí. Não existe isso. O único espírito que gerou filho é o Espírito de Deus, que colocou Jesus no ventre de Maria, o único que tem todo o poder nos céus e na terra. Só ele pode fazer isso. Quem é o diabo para gerar filho biológico? Não pode, não tem como. Ele gera filho espiritual, que desenvolve o caráter dele. Por isso que Deus chama como filhos do diabo, pessoas que têm o caráter do diabo. Então o que o inimigo faz para que a pessoa desenvolva o caráter dele? Faz você desobedecer a Deus. Que uma vez que você desobedece a Deus, preste atenção, a Bíblia nos disse que Deus, a misericórdia dele é infinita, dura para sempre, e Deus é tardio em irar. Então entenda algo. Vou dar um exemplo aqui sobre ira de Deus. O que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, é a ira de Deus tratando com a terra, porque precisa. Observaram aí, num certo ano de carnaval, aí, um período de carnaval, não me lembro que ano foi, se foi 2020, não me lembro aqui, se foi 2019, me parece que aí no 2020, observaram o quanto que eles ali agrediram Deus com o que eles fizeram, como se já não bastasse as podridões que acontecem ali, prostituição, adultério, roubo, morte, toda a imundícia você vê no carnaval. Como se tudo isso não bastasse, ainda começaram ali o que? Agredir a Deus, colocando a imagem de Cristo, sendo puxada por alguém representando o diabo, e o diabo vencendo Jesus. Então, o que Deus fez agora? Deus disse: agora basta, agora basta, agora aí a minha ira vai ser derramada, porque é tardio em irar, mas ele ira. Não quer dizer que ele não se ira. E quando ele ira, ali é o momento de tratamento, é o momento em que Deus desceu para fazer justiça. A Bíblia nos fala, observamos aqui, nesse capítulo aqui que nós estamos lendo, nesse versículo que nós lemos, que a terra inteira falava uma só língua. E por causa de uma ideia demoníaca de um homem chamado Nimrodes, queria mudar o ciclo, o plano de Deus. Então, como ele era um homem poderoso, influente na sociedade, a Bíblia nos fala que ele convence ali uma multidão de pessoas a segui-lo. Eles construíram, edificaram 3 cidades e ainda construíram uma torre chamada Torre de Babel. E essa torre o propósito da torre era para que tornasse célebre o nome deles e eles não fossem espalhados sobre a terra, mas estavam fora do propósito de Deus. Isso é tentação. Isso é corrupção do gênero humano, corrupção
de uma imagem que Deus criou para ser, Deus criou o homem para ser a sua imagem, a sua semelhança. A partir do momento em que você se corrompeu, já não é mais a imagem de Deus, já passa a ser uma imagem carnal ou diabólica. Isso aí é de acordo com o que você seguir. Quando Deus vê que está saindo do propósito, a primeira coisa que Deus faz é dar uma oportunidade para que você volte aos princípios. A palavra de Deus fala que Deus, vendo que eles já saíram do plano, olha, Deus falou, crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aí vem um homem, tomado por obras de entidades malignas do inferno, e fala, não, nós vamos fazer para nós uma torre, e vamos tornar célebre o nosso nome, para que nós não sejamos espalhados sobre a terra. Estavam descumprindo a ordem de Deus. Quando a Bíblia nos fala sobre a queda, a primeira queda que teve, também aqui em Gênesis, embora eu não citei, mas estou citando agora, a Bíblia nos fala que Deus deu uma ordem para o homem. Deus criou o homem, sua imagem, sua semelhança, homem e mulher, foram criados imagem e semelhança de Deus. Deus disse para eles, olha, comei tudo do jardim, pode comer livremente. Mas tem uma restrição, tem uma árvore ali, que ela é a árvore que não pode ser comida. Ela não pode ser comida. Então Deus já tinha deixado a ordem para Adão. E Eva também sabia que não podia. É tanto que a Bíblia nos fala que o diabo se posiciona em quê? De que forma? No corpo de uma serpente. E ele conversa com Eva. Ele conversa com Eva ali. E falando com Eva, ele diz assim, foi assim que Deus disse, não comerá de toda a árvore do jardim. E Eva então ali, dialogando com o diabo, ele disse, não comeremos de toda a árvore do jardim para que não morramos, por Deus havia dito. E ele disse, não é assim. Observaram por que é queda? É algo que vem, que fala na sua mente, fala no seu coração, fala com você, não é bem assim. Deus falou que isso aí Deus falou, mas não é bem assim. Então imagina, se alguém está contradizendo uma palavra de Deus, aonde ele está se colocando? Ó? Só para você entender. Se você recebe uma direção de Deus, sabe por que as pessoas caem? Porque não observam a palavra de Deus. Sabe por que as pessoas caem? Porque existem dois caminhos. Existe o caminho certo e o caminho errado. E a pessoa opta pelo errado, mas alguém vê que você está indo pelo caminho errado e tenta te alertar e você não ouve. Você não ouve porque você já está selado com o erro. Você já está fechado com o erro ali e segue o erro, por isso que cai. E aonde não há obediência, Deus não pode operar, somente se obedecer. Quando se trata de obediência, você fala assim, como que eu vou obedecer se eu não estou vendo Deus? Mas você não está entendendo que tem sempre alguém falando com você, seu pai, sua mãe. Quando você está obedecendo o seu pai, a sua mãe, você obedece o seu patrão, isso é uma obediência que vem de Deus. De onde que vem o que é certo? Será que é o diabo que vai semear o que é certo na terra? Não, é lógico que não. A Bíblia diz que a função do diabo é somente matar, roubar e destruir tudo que vem dele, ainda que vem com um caráter parecendo que é bom. Vem com tudo parecendo que é bom, mas é para destruir você. Ele não vai se apresentar como o diabo, porque senão você vai saber que não vai prestar. Ele vai se apresentar até mesmo como coisas boas. A Bíblia nos fala que foi apresentado o plano para Adão e Eva, olha, ficai-vos no jardim. Vocês vão comer de tudo aí, livremente. Vão crescer, vão multiplicar, vão povoar a terra, mas não toqueis nesse fruto aí. Não toqueis, porque se tocarem, vão morrer. Então o diabo chega e fala, não é assim. Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, na hora já despertou uma curiosidade em Eva. Opa, peraí, você é como Deus? Eu vou conhecer de tudo agora? Então, peraí, isso aí, a Bíblia nos fala. Não tem como eu ficar lendo todos os versículos, todas as passagens que eu citar aqui, porque senão eu vou passar horas e horas aqui nesse vídeo e não vou conseguir passar a mensagem. Mas entenda algo, a Bíblia nos fala que então, vendo Eva que o fruto era bom para comer e agradável para dar entendimento, ela comeu. Na hora que ela comeu, ela já foi logo e fez o quê? Agora tem que levar para o meu marido. Olha, isso aqui é bom, vamos comer, eu comi. E Adão também foi contaminado. Quando eles comeram, os olhos de ambos se abriram.
Eles começaram a entender o que era o bem, o que era o mal. Porque quem revelou o segredo ali de que se eles comessem, os olhos se abririam, era o diabo que revelou. Não era o plano de Deus, não era para eles terem feito aquilo. O plano de Deus não era aquilo ali. O plano de Deus não era. Mas a Bíblia nos fala que o diabo já foi transgressor desde o princípio. Desde quando Deus o criou. Deus o criou perfeito, mas ele se rebelou. Ele usou do seu livre-arbítrio para se rebelar. Quando Deus fez ele com perfeição, Deus criou ele perfeito, deu ele autonomia nos céus, a Bíblia nos fala que ele convenceu 1/3 dos anjos a pecar contra Deus. E Deus então o destituiu, juntamente com 1/3 dos anjos, lançando eles num abismo tenebroso. É por isso que você vê tantas coisas ruins. E por que as coisas, às vezes, você vê uma coisa ruim que piora ainda mais? Porque uma coisa é que está arruinada. Deus, vendo aquilo ali, ele tenta te alertar você de alguma forma. Ou que seja falando ao teu coração, ou que seja através de alguém, Deus vai te dar um alerta, está errado isso que está fazendo. Mas você não ouve, você quer ouvir o lado errado, e mesmo assim quer que as coisas deem certo. Não vai ter como dar certo. Não vai ter como dar certo. A Bíblia nos fala que, quando Deus então viu que o homem estava saindo fora do plano dele, que era crescer, multiplicar e encher a terra, Deus então desce e confunde a linguagem. Sabe por que hoje eu estou falando com você em português? Mas tem pessoas que estão em outros países, outros territórios, que não vão entender o que eu estou falando em português. Vai ter que ter um tradutor aí para você entender o que eu estou falando. Assim será o que vem de outras línguas para mim. Mas por que isso? A Bíblia diz que a terra inteira falava uma só língua. Provavelmente o hebraico. Bem provável que o hebraico, que é uma das primeiras línguas faladas na Bíblia, a língua dos hebreus. Então nós podemos conjecturar, sem ferir o texto, que seria a língua hebraica. Então todos falariam o hebraico, um exemplo que eu estou dando. Mas por que hoje não fala português, francês, espanhol, inglês, castelhano, enfim? Por que essa confusão? A Bíblia diz que é por causa dessa rebeldia. Porque Deus deu a ordem para crescer, multiplicar e encher a terra, mas vem um e fala, não, peraí, nós vamos tornar célebre o nosso nome. E nós não vamos ser espalhados sobre a terra, nós não. Nós vamos gerar o nosso meado aqui. Sabe o que eu vejo nessa passagem? Eu vejo um reinado do anticristo aqui. Eu vejo o anticristo tentando ali, já desde o princípio. Sabe por quê? Sabe como nós podemos ver? Que é ele, o anticristo. E o que é o anticristo? O anticristo ele imita Jesus. Jesus não é o Filho de Deus, não faz as obras de Deus, não fez as obras de Deus na terra, e hoje pelo Espírito de Deus, as obras de Jesus continuam sobre a terra, os discípulos de Jesus continuam na terra. Mas que discípulo é esse? O Pedro, João, não. É aqueles que descenderam de toda essa passagem. Eu sou um discípulo de Jesus. Você que está ouvindo a palavra e está entendendo, está recebendo, você se tornará um discípulo de Jesus. Aquele que é ensinado por Jesus. O que eu estou falando não procede de mim, procede de Deus. E eu recebi através de alguém, que também recebeu através de alguém, e assim vai. Então a palavra de Deus nos mostra que tudo isso aconteceu. Essa confusão de língua veio depois que o homem, então, tentou fugir do propósito. Então, o que é esse anticristo, como eu estava dizendo? É alguém o anticristo, ele é um filho do diabo. É alguém que vem para fazer a vontade do diabo. Esse é o anticristo, faz a vontade do diabo. Não pensa você que ele faz a vontade do diabo, mostrando ali as suas garras, um demônio de rabo e chifre. Não, muito pelo contrário. Está enganadíssimo quem pensa isso. Ele vem dessa forma. Vem de sapatinho de algodão. Não, vamos construir uma torre. Vamos tornar célebre o nosso nome. Quem não quer ser célebre? Quem não quer ser uma celebridade nos dias de hoje? Ainda mais nos dias de hoje. Quem não quer ser uma celebridade, ter o seu nome aí soprado nas mídias, as grandes mídias? Quem não quer? Mas temos que entender algo. É melhor você permanecer na simplicidade. É melhor você ter um bocado seco e tranquilo, de que você ser rico de confusões. Em meio à riqueza, confusões. É melhor você permanecer, sabe? Naquela vida simples e humilde que Deus te deu.
de que você almejar coisas que não é de Deus para a sua vida. Muitas e muitas, milhares e milhares de pessoas sobre a face da terra estão corrompidas. Pessoas que corromperam o seu caráter, corromperam a sua santidade pelo dinheiro. Eu falo agora com milhares e milhares de pessoas. E quem sabe você que está me ouvindo, que está me assistindo, me acompanhando aqui pelas redes sociais, quem sabe você, neste momento, está entendendo a palavra de Deus e está arrependido do que fez. A Bíblia nos fala que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Porque tem que se arrepender e deixar. Se você arrependeu só porque doeu a cobrança que Deus fez do ato que você cometeu, então isso não é arrependimento. Você arrependeu, mas continuou. Bom seria se eu não tivesse feito isso, eu acredito. Bom seria se eu não tivesse matado, bom seria se eu não tivesse roubado, bom seria se eu não tivesse adulterado. Tudo isso é porque causou dor, mas se não tivesse causado dor, você não teria arrependido. Arrependeu, mas não deixou, então não resolveu. Tem que arrepender e deixar. A consequência chegou, a cobrança chegou, arrependa-se do que fez e deixa. Aí Deus vem e perdoa. E o sangue de Jesus purifica de toda injustiça. Essa é a palavra de Deus que está falando. Aleluia! E eu quero ainda ser mais enfático ainda. Nós temos aqui, nessa passagem, nós temos aqui mais comentários que geram aqui nessa passagem. Tem muita coisa para nós desembolarmos aqui nessa palavra que nós lemos. Quero pegar como exemplo Samuel. Na verdade não é Samuel, é o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Porque Deus, a tendência de Deus é querer governar sobre o povo. Deus não quer que o homem governe sobre o povo, não. Deus quer que ele governa. Só que o povo foi rejeitando Deus. Tudo que Deus criava, Deus colocou sacerdotes, o povo rejeitou. Juízes, o povo rejeitou. Tudo que Deus fez para o povo rejeitou. Colocou profetas, o povo rejeitou. Então o povo pede a Deus um rei. Nós queremos um rei para nós, Senhor. Nos dê um rei. Então Deus, se vocês querem, então eu vou dar um rei para vocês. Só que Deus, então, o que Deus fez? A Bíblia nos fala que Saul, que foi o primeiro rei de Israel, a Bíblia nos fala que ele era filho de um homem que tinha muitas jumentas. E as jumentas desse homem, eu não vou me arriscar a citar o nome dele aqui, porque não estou conseguindo lembrar aqui. Me parece que é Quis o nome dele, mas se não for, me perdoe se não for. Porque agora, se eu for consultar aqui, nós vamos atrasar a nossa mensagem aqui, mas suponhamos, se for Quis, confira comigo, se for Quis, você recebe. Se não for, você confere quem era o pai de Saul. Só sei que era um homem que tinha muitas jumentas. E a Bíblia nos fala que numa certa feita, essas jumentas desaparecem. Sabe aquela situação que acontece em que você fica nervoso, irritado? E muitas das vezes Deus permite coisas acontecer com um propósito. Some as jumentas do pai de Saul. E Saul, então, ele vai procurar as jumentas, já ali procurando, se não me falha a memória aqui, há 3 dias procurando aquelas jumentas e não encontrava as jumentas. Então, qual foi a ideia que ele teve? Então agora eu já sei. Tem um profeta em Israel, o nome dele é Samuel. Eu vou até ele vai orar a Deus e Deus vai falar onde é que estão essas jumentas. Mas já era propósito de Deus que tudo isso acontecesse. Quando ele vai até o profeta Samuel, a Bíblia fala que Deus já tinha falado com Samuel, Samuel, vai vir alguém te procurar aí sobre as jumentas do pai dele. E essa pessoa é Saul, você vai ungir ele. Vai ser o primeiro rei de Israel, você vai ungir ele para mim como rei. Ele está vindo para te consultar acerca das jumentas, mas você vai falar com ele, olha, fala que as jumentas já foram encontradas. Já está tudo ok com as jumentas. Agora, o segredo é com você, Saul. Deus me manda te ungir rei, unge ele rei de Israel. Imagina isso, uma surpresa. Quem não gostaria de uma surpresa como essa? Mas a Bíblia nos fala que até um certo período Saul procede, reinando com o Espírito de Deus. Saul profetizava, porque Deus colocou o espírito de profecia sobre ele.
Mas numa certa feita, o que acontece? A Bíblia nos fala que Saul, ele se atreve a oferecer um sacrifício a Deus que não lhe foi permitido. Quem tinha que oferecer o sacrifício era o profeta Samuel. Já estou prolongando, já estou lá longe agora, me acompanha aí. Então o que acontece? A Bíblia nos fala que já no decorrer do tempo, Saul já se empolgado, porque era rei, agora sou rei, eu mando e desmando, então agora eu vou fazer sacrifício. Você tem que entender uma coisa. O que Deus te deu, ele está acima, tá? O que Deus te deu só vai funcionar até onde você obedecer. O que Deus pôs na sua mão, até a sua vida, tá? Até a sua vida, entenda, a sua vida, você não se acha Deus nessa terra, não. Porque você pode se dar mal. Não pensa que esse cargo que está em suas mãos é você que manda e desmanda, mas é enquanto Deus permitir que você manda e desmanda. Porque se Deus está permitindo que você manda e desmanda, pode ter certeza que alguém aí, por algum meio, Deus está fazendo algo, pelo seu mandato, Deus está fazendo algo. Quando eu estou falando de mandato, não estou falando só do reinado político, não. Estou falando do lar, estou falando lá da sua empresa, do setor que você domina, o ministério que você congrega, o ato de ficar ali na portaria cuidando de algo, de uma igreja, enfim. Não se ache o tal. Porque se você se achar o tal, Deus vai tirar a glória. Porque a glória não é sua. A glória não é sua, a glória é de Deus. Quando você se achar, Deus tira. E você vai ficar envergonhado. É o que acontece. E as pessoas não percebem. Porque Deus, ele confia, né? Hoje eu sou um pregador de Deus, que eu diminua, eu sou um pregador da palavra de Deus, que eu diminua, que Jesus Cristo, todo meu eu desapareça. Mas se um dia eu me engrandecer, eu achar que eu me achar o tal, Deus tira. Aí vai sobrar só o homem envergonhado, que passou por muitas coisas, viu Deus operar por intermédio da vida muitos milagres, chegou em lugares altos, mas caiu, e aí? Agora resta vergonha. Mas se você que está me ouvindo, você que me assiste, alguém que a palavra está falando contigo, o que Deus quer não é que você permaneça aí agora com essa depressão, com essa vontade de tirar a sua vida, não. Não é isso não, é bola para frente agora. Eu caí mesmo, Senhor, caí, foi mal, me perdoa, Senhor, agora, Senhor, eu estou disposto a viver uma nova vida, é nós, a fita, Senhor. Cola com Jesus aí agora, cola com Jesus, se torna um com ele, Senhor, agora eu quero te obedecer, eu não te obedeci, eu fui mal, agora eu quero renovar minha aliança. Eita glória, eu quero um renovo, Senhor, e o Senhor te dá esse renovo. A Bíblia nos fala que Saul, então, o que ele faz? Ele se atreve a apresentar um sacrifício, o qual não era para ele apresentar, era para Samuel apresentar. Então o que aconteceu nisso? Esse sacrifício aí que ele achou que era para, ele agora eu já posso tanto, sou rei, faço, desfaço, mando e desmando, que agora eu vou apresentar até sacrifício, mas isso aí custou o quê? Deus tirou o reinado dele. Pastor, mas prova que Deus tirou o reinado se ele continuou reinando. Continuou reinando, mas sem o Espírito de Deus, tá? Ele continuou reinando por um tempo, mas sem o Espírito de Deus. Saul continuou reinando sem o Espírito de Deus. É por isso que ele perdeu a batalha para os filisteus, tá? Porque o Espírito de Deus já não era mais com ele. A Bíblia nos fala que os filisteus se posicionam. Quem eram os filisteus? Gigantes.